Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano aqui da CJS Segurança do Trabalho e CJS Cursos Profissionalizantes. Esse vídeo aqui é um vídeo rápido e para atingir um objetivo específico, que é o quê? Você que é cipeiro indicado de uma empresa e tá com esse manual aqui, ó. Essa aula aqui é uma aula explicativa sobre o manual que você, cipeiro indicado, vai trabalhar durante o ano dentro da sua empresa como um representante da CIPA. Primeiro, rapidamente, vamos entender o porquê que você está sendo indicado. Porque existe dentro da empresa, legalmente, duas formas para se montar uma CIPA. A primeira forma é quando o número de funcionário mais o risco existente na empresa exigem que tenha uma formação da CIPA através de um processo eleitoral, no qual participarão várias pessoas, vários funcionários nesse processo eleitoral. Um outro tipo de formação da CIPA é a CIPA através de um indicado. Quando que isso ocorre? Quando o número de funcionário mais o grau de risco da empresa não estão enquadrados na obrigatoriedade da formação da CIPA em seu processo eleitoral. Aí a empresa tem que escolher uma pessoa, indicar uma pessoa, e essa pessoa fará a representação da CIPA de forma individual durante a sua gestão, que são de 12 meses, ou seja, um ano. E eu trago aqui uma explicação sobre esse manual que você tem aí. Preste bem atenção, você só vai conseguir entender o que eu falar aqui se você tiver com esse manual em mãos. Tá com o manual em mãos? Beleza? Então vou explicar o que você vai fazer durante a sua gestão aí, preste bem atenção. Se você virar as folhas desse manual, virem aí comigo as folhas desse manual. O que interessa aqui, ó, na página 2, tem os dados da sua empresa, normal, não tem novidade nenhuma. Na página 3, você vai ver assim, ó, cronograma de atividades. Na página 3, cronograma de atividades. Acompanha comigo aí, porque senão você não vai entender o que a gente vai falar aqui. Na página 4 tem, ó, atividade mensal. Eu estou usando aqui como exemplo, ó, outubro, mas isso vai servir para todos os meses até completar os 12 meses de atuação sua como cipeiro dentro da empresa, tá? Então, se você observar aqui nessa página 4, você tem aí os meses, né? Vamos falar do mês de outubro, repito, que vai servir para todos os outros meses. Você tem ali, ó, primeiro item, inspeção no ambiente de trabalho. Segundo item, verificação de ocorrência de acidentes. Terceiro item, fiscalização sobre o uso correto dos EPIs. E quarto item, palestra mensal de segurança. O que acontece? Preste bem atenção, esse manual ele precisa ser preenchido mensalmente, porque se chegar uma fiscalização, ela quer saber se esse representante da CIPA está sendo atuante. Então esse manual aqui foi uma forma que nós da CJS encontramos para dar um direcionamento prático para aquele representante da CIPA, que muitas vezes não sabe como proceder, como atuar durante o seu dia a dia como cipeiro dentro da empresa, porque geralmente quando a CIPA é formada pelo grupo, fica mais fácil para todos um ajudar o outro. Nesse caso aqui, nós estamos falando que é uma pessoa que vai conduzir todo o processo atendendo a legislação. E dentro da legislação existe obrigatoriedades. E aqui nós montamos esse manual que vai dar um direcionamento para você, representante indicado, a saber quais são as informações importantes que você tem que atuar durante o mês, né? Para a empresa não ser multada e também para que a sua atuação como cipeiro seja eficaz na prevenção de acidentes e na melhoria do ambiente de trabalho. Perfeito? Então, olhem aí, na página 4, o primeiro item, inspeção no ambiente de trabalho. O que você vai fazer? Preste bem atenção, vai servir para todos os meses, repito. Se você virar a página 5, você vai ter uma planilha de inspeção. Isso você faz mensalmente, preste atenção. Ó, localizou aí a planilha de inspeção na página 5? Beleza, é o primeiro item de atendimento. Então você vai escolher um dia no mês para você fazer essa inspeção no ambiente de trabalho.
Pode ser no começo do mês, pode ser na primeira quinzena, segunda quinzena, você vê, mas tem que ser dentro do mês. Eu recomendo na primeira quinzena, é melhor, tá? Então vejam aí, planilha de inspeção. No dia que você for fazer a inspeção, você vai colocar ali a data, veja ali em cima tem a data, você coloca a data, dia 20, vamos dizer, 20 de outubro. Horário, você está começando a inspeção e depois o horário término da inspeção. Pois bem, vejam aqui que tem um quadro aqui dizendo, ó, setores inspecionados, correto? Então o que você vai fazer aqui, ó, nesse setor inspecionado? Vou dar um exemplo, você vai inspecionar um determinado setor. Expedição. Daí você marca ali no setor inspecionado, você vai escrever o nome do setor, expedição, e na frente você tem ali alguma ocorrência. Nessa inspeção que você olhar no setor da expedição, se tiver alguma ocorrência, ou seja, vamos pensar assim, que você foi inspecionar a expedição e encontrou lá o piso danificado, extintores estourados ou lacres, material na frente de extintores, lâmpada queimada, algum material que está prestes a cair, né, tombar e cair em cima de alguém, enfim, situações de risco que você observe no setor. Na frente, então, do setor inspecionado, no campo de alguma ocorrência, você vai escrever piso com um buraco no chão, vamos dizer assim. Pode ser bem rústico mesmo a sua informação. O importante é você identificar se teve algum problema. Se não tiver nenhum problema, na frente do setor ali, né, em alguma ocorrência, você vai colocar não ocorreu. Né? Porque está perguntando alguma ocorrência? Não ocorreu. Ou ok, não aplicável. Você entendeu? Então, você vai escolher o setor que vai ser inspecionado, pode ser um ou até mais de um, você que vai escolher, né? Os setores a serem inspecionados naquele mês, escreve ali no campo setor inspecionado e na frente de cada setor se teve ocorrência ou não. Se teve ocorrência, o que você vai fazer? Você vai reportar essa pendência ao responsável do setor, para que se melhore, porque o objetivo principal é esse, é fazer com que você identifique algum problema e os responsáveis façam a melhoria daquela pendência, correto? Outro fator importante também, se você olhar na planilha de inspeção, e isso é fundamental, veja aqui, ó, em amarelo, está escrito, entrevistar um funcionário na inspeção. Então, naquele setor que você fizer a inspeção, você vai se apresentar, falar, olha, eu sou o cipeiro aqui indicado desse ano, e me diz uma coisa, você tem alguma necessidade na área de segurança, alguma coisa que ocorreu aqui no setor que você queria falar, que quase aconteceu um acidente, ou alguma coisa a melhorar? Então você faz uma entrevista rápida ali, para saber da pessoa, porque muitas vezes quem está no setor pode identificar problemas que você que não é do setor não consiga observar, entendeu? Então você faz essa entrevista e, importante, pede para o funcionário assinar aqui. Por que isso daí? Veja que tudo isso, gente, é baseado no atendimento de legislação, porque uma das obrigatoriedades do trabalho da CIPA são envolver os outros trabalhadores no assunto de segurança. Então, quando você está fazendo uma entrevista dessa, pegando o nome do trabalhador ali, você está comprovando para a fiscalização, através de documento, que quando foi feita aquela inspeção num determinado setor, fulano de tal foi entrevistado, para saber se ele tinha alguma sugestão a ser dada para melhorar naquele setor. Então, veja a participação das outras pessoas. Não adianta você chegar lá, você fazer inspeção, não perguntar para ninguém, não interagir com ninguém, foge o objetivo principal, que é a interação, a integração das pessoas, dos demais trabalhadores ao assunto de segurança do trabalho. Beleza? Continuando aqui. Embaixo, você tem aqui também uma relação, depois da assinatura, veja aí o que diz aí, ó. Os funcionários estão utilizando os EPIs? Está perguntando para você. Então você vai ver se naquele setor os funcionários estão usando os EPIs que são obrigatórios para aquela atividade, ou para a empresa, vamos dizer, bota, às vezes se tem capacete para você usar, é obrigatório, se estão usando ou não, e aí você vai respondendo sim ou não. Vamos dizer, você colocou sim, beleza.
Se você colocou não, você vai ter que explicar aqui qual é o EPI que está pendente, porque você vai colocar embaixo aqui, ó. É tudo autoexplicativo, gente. Ali, ó. Caso negativo, qual setor? Quais os EPIs? Então, se você colocou negativo, você vai dizer quais EPIs que às vezes estão pendentes. Se estão pendentes, você precisa saber a origem da pendência. Por que aquele funcionário não está usando? É porque a empresa não está fornecendo? É porque ele não está usando? Ele não sabe usar? E aí você vai corrigir essa situação. Beleza? Então perceba que tudo isso você tem que documentar nesse manual. Isso é um comprovante. Se chegar uma fiscalização, você vai mostrar o manual de atuação de cipeiro. Perfeito? E depois embaixo aqui, ó, no finalzinho, tem aqui, ó, presta atenção. Durante o referido mês ocorreu algum acidente? Então prestem atenção nesse item aqui, porque vai envolver até a gente da CJS, caso a sua empresa seja assessorada por nós. Preste bem atenção. Se ocorreu algum acidente, você vai colocar sim e vai partir para a segunda ficha, que é uma ficha de planilha de análise de acidente. Então preste atenção. Se lá embaixo, na página 5, você escreveu lá embaixo, como resposta, que houve algum acidente, tem que preencher essa planilha de acidente. Tá? Então, sempre que acontecer algum acidente, gente, na empresa, você precisa preencher essa planilha aqui. Então, essa planilha ela é bem simples de preencher. Ó. Tem o nome do acidentado, dá uma olhada aí na página 6. Ó. Nome do acidentado, o setor que ele trabalha, tipo do acidente, se foi de trajeto, que é aquele acidente que ele está vindo para a empresa ou está indo embora para casa e sofre acidente de trajeto. Ou o acidente comum, que é aquele no ambiente de trabalho mesmo, a pessoa machucou a mão, caiu, sofreu um acidente dentro do ambiente de trabalho, ou um acidente que pode ser também uma doença, né? De repente a pessoa teve uma doença. Então são acidente de trajeto, acidente típico e o acidente atípico, que são aqueles acidentes que podem ocorrer fora do ambiente de trabalho, mas que a pessoa estava a serviço da empresa. Então uma pessoa, por exemplo, que sai fazer um trabalho externo para a empresa, veja bem, não é de trajeto isso, ela vai fazer um trabalho para a empresa no centro da cidade, sofre um acidente lá, é um acidente que ela estava a serviço da empresa, é considerado acidente de trabalho. Tá? Então você preenche os dados, põe aqui o relato do que aconteceu, correto? Tá? Se tiver, por exemplo, alguma testemunha, houve testemunha? Se sim, você põe o relato da testemunha aqui. Se não, você procura saber como que foi o acidente até pelo próprio acidentado, correto? E aí as medidas. Qual medida deve ser tomada para não acontecer novamente um acidente como esse? Perfeito? E embaixo assina o cipeiro, assina o acidentado e assina uma testemunha, caso tenha tido essa testemunha. Mas não para por aí. No caso de acidente, vocês, repito, que são empresas assessoradas da CJS, Segurança do Trabalho, devem comunicar de imediato o acidente para os Recursos Humanos e para a CJS, para a gente aqui. Porque nós temos, dependendo do acidente, daí nós vamos fazer a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, que tem que ser feito num prazo de 2 dias úteis, no máximo. Tá? Então, isso tem que ser imediato. Não adianta comunicar o acidente para a gente, só na semana seguinte. Não, ocorreu o acidente, de imediato já comunica a nossa empresa e, consequentemente, o Recursos Humanos, evidentemente, da sua empresa. Beleza? Então, caso tenha acidente, você tem que documentar. Cristiano, eu só estou vendo uma ficha só. É porque é um referencial. Se, Deus me livre, acontecer mais acidentes durante o mês, é só você tirar cópia dessa ficha e manter mais fichas ali. E colocar no prontuário. Beleza? Pois bem, voltando na página 4, nós vimos aí o item. Volta na página 4. Nós vimos o item aí. Inspeção. Já falei como que é a inspeção que você vai fazer. Falamos na verificação da ocorrência do acidente. Caso tenha um acidente, você faz o preenchimento dessa planilha de acidente do trabalho, que é a página 6, correto?
Fiscalização sobre o uso dos EPIs. Na própria planilha de inspeção da página 5, você tem ali, né, que é aquela pergunta, usou EPI ou não, está usando ou não, correto? E a palestra mensal, preste bem atenção. Vocês estão observando que depois da página 6, você tem uma lista de presença aí. Como que funciona isso daí? Essa lista de presença é para você colher a assinatura dos demais funcionários da empresa que vão assistir uma mini palestra. Vocês receberão, para as empresas aí que são assessoradas por nós, mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês, vocês recebem um vídeo educativo sobre diversos temas, uma vez por mês, que vocês vão projetar para os funcionários, certo? E vai fazer eles escolherem, vai fazer com que eles assinem essa lista, perfeito? Então eles vão colocar o nome e assinar na frente. E ali tem o nome da empresa, que no caso é a empresa de vocês, o instrutor, no caso é a gente da CJS, o curso, o tema, é o tema que vem no vídeo que a gente encaminha para vocês, e a data de que você está fazendo ali aquela projeção desse vídeo para os demais funcionários. Essa parada para os funcionários assistirem, não precisa ser todo mundo no mesmo momento. Pode pegar um grupinho, assistir, né, 2 ou 3, assiste, daí pede para assinar, ou passa no WhatsApp deles, daí depois pede para eles assinarem, entendeu? Se você quiser complementar com outros vídeos, com outros temas educativos durante o mês, perfeito, campeão, beleza. Eu quero trazer um outro assunto aqui e aproveitar também e já reunir o pessoal, beleza. Faz uma nova lista ou inclui nessa lista mesmo o tema e isso daí é comprovante para que, se a fiscalização chegar perguntando se você como cipeiro, se a empresa como elemento obrigatório de fazer o funcionamento da CIPA está atuante para os demais funcionários, tudo isso é documentação, gente. Beleza? Então, é bem objetivo esse vídeo, para não confundir muito. Tudo que eu falei aqui, eu dei exemplo para um mês, dei o exemplo do mês de outubro, mas essa ação você vai fazer em todos os meses. Se você olhar o manual aí, você vai ver que tem essa sequência em todos os meses até completar um ano. Perfeito? Então não tem segredo, mas tem que atuar. Não deixe esse manual em branco, porque se chegar uma fiscalização aí, você não tem como comprovar que a CIPA está atuante na sua empresa. Beleza? Se você tiver dúvida, algum detalhe que não entendeu, algum esclarecimento, fique à vontade, entre em contato conosco. Você que é SPero, provavelmente você deve ter o meu contato direto, para a gente orientá-lo a atuação desse manual aí. Mas eu acredito que o que eu falei aqui já dá uma base boa para vocês trabalharem. Beleza? Então é isso aí que eu queria passar. Boa sorte vocês como cipeiro e não esquece, vocês que são assessorados têm o respaldo da gente aqui da CJS. Um abraço, até mais!